Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Frei e esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à oração diária do dia 9 de janeiro de 2021. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, meu Deus, em mais um dia de oração diária, de clamor, de súplica, de busca da Tua presença. O ano está se iniciando, ó Deus. O ano começa e os problemas são os mesmos, as batalhas são reais, e a oração é uma das ferramentas poderosas que o crente tem, é uma das armaduras que o crente tem para guerrear, para batalhar contra o inimigo de sua alma. E nós entramos na Tua presença mais uma vez para glorificarmos o Seu nome, para exaltarmos o Seu nome, para dignificarmos o Seu nome, porque o Seu nome, meu Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Tu conheces o coração do homem, tu sondas o coração do homem, Pai Santo. O coração do homem é terra que somente o Senhor pode ir, tem acesso a Deus. Por isso nós nos humilhamos perante as potentes mãos do Deus Jeová. Nós nos humilhamos perante as mãos poderosas de Jesus Cristo. Porque através da oração nós confessamos os nossos pecados. Através da oração nós pedimos perdão dos nossos erros, das nossas fraquezas. Reconhecemos as nossas limitações, a nossa vulnerabilidade. Reconhecemos o quanto somos dependentes de Ti. E que para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer, meu Deus, as guerras espirituais, as batalhas espirituais, é necessário ter comunhão com o Senhor, estar em plena intimidade contigo, Santíssimo. Por isso que a oração, ela realmente renova a fé do crente. Através da oração somos renovados, somos restaurados. Através da oração a enfermidade pode desaparecer mediante a fé no poder do nome de Jesus. Através da oração nós também podemos repreender as obras do inimigo, obras da magia, da bruxaria, os encantos demoníacos, repreender a opressão, o espírito de depressão, de loucura, que batalha contra o homem, contra a mulher que serve a Deus. Ah, Santíssimo, através da oração algemas são rompidas, grilhões são arrebentados. Através da oração alcançamos de Ti, ó Deus, a cura da alma, a cura do espírito, a estabilidade profissional, um lar abençoado, um lar agraciado pelo Teu poder. Santíssimo Deus, a oração que nós façamos juntamente, meu Deus, com os nossos irmãos internautas, papai, que este canal possa crescer, alcançando mais vidas, para que diariamente juntos possamos orar, interceder por vidas, conclamar por vidas, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Eu quero interceder, meu Deus, em favor, ó Pai Celeste, dos desempregados. Pai, são milhões só no nosso país. Abre a porta do emprego, a porta de um ganho para a pessoa que se encontra desempregada, papai. Este pai de família que tem que trazer o sustento para dentro de sua casa, para sustentar a sua esposa, seus filhos. Senhor, entra com providência, porque até mesmo a porta que não existe, Tu podes trazer a existência. Abençoa os micros, os médios, os grandes, os megas empresários, para que eles possam investir na economia deste país e gerar emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados, principalmente os filhos da fé.
Ó Deus bondoso, ó Deus de glória e de soberania, eu te apresento também os lares. Pai, quantos lares sendo bombardeados por demônios, quantos lares sendo atacados por demônios, casamentos sendo destruídos, homens caindo em adultérios, mulheres caindo em adultérios. Eu repreendo esse espírito de destruição de casamento, esse espírito de destruição de lares, de famílias, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que haja paz, que haja harmonia, que haja um verdadeiro amor entre este casal, este homem e esta mulher. Oh Deus tremendo, oh Deus poderoso, vivifica, meu Santíssimo, as nossas almas, o nosso ser, para te louvar, para te engrandecer, para dar glória ao teu santo nome. Quebra as cadeias, os ferrolhos, as correntes, restaura o amor desta mulher, o amor deste homem, esse espírito imundo, meu Deus, que colocou na mente deste homem para ele abandonar o seu lar, abandonar a sua esposa, abandonar os seus filhos. Eu repreendo esses pensamentos diabólicos, esses desejos satânicos da mente deste homem. Eu te apresento esta mulher, esta esposa, que Satanás quer turbar a mente dela, para ela deixar a sua casa, para ela abandonar o seu lar. Seja repreendida em nome de Jesus toda opressão, toda fúria do inimigo contra a mente desta mulher. Ó Deus poderoso, enxuga as lágrimas, meu Pai, desta mãezinha, por este filho aprisionado na criminalidade, no tráfico de drogas. Oh meu Deus, liberta dos vícios das drogas, das correntes malignas, meu Senhor. Te apresento os presidiários, aqueles que lá dentro do presídio se arrependeram e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, limpa suas vestes espirituais, renova a fé desta pessoa que ora comigo. Levanta o caído agora, desperta os que dormem agora. Acorda, meu Pai, a tua igreja para uma vida de oração, para uma vida compromissada, para uma vida de entrega total aos teus pés. Ah, Senhor, levanta esse presbítero com unção, com autoridade, este diácono, este cooperador, este novo convertido, os jovens da casa de Deus, as crianças, meu Deus. Levanta pastores sinceros, honestos, compromissados com a palavra, em rebanhar o rebanho do Senhor, em defender a família cristã. Deus tremendo, Deus de amor, olha o campo missionários, Jesus, onde almas estão gemendo, almas estão gritando. Faz a sua vontade plena, a sua vontade gloriosa no meio destes corações, ó Deus. Ó Espírito Santo, que toda força contrária, eu repreendo o espírito de inveja, o espírito de depressão, de inquietação, de desespero. Sai miséria de dentro deste lar, espírito de enfermidade, sai de dentro desta casa agora. Sai espírito de pensamentos homicidas, suicida, seja repreendido em nome de Jesus. Esta depressão, esta opressão que quer que esse homem se tranque dentro de um quarto, este homem, esta mulher só chora, depressivo, angustiado. Seja repreendido esses pensamentos e que esta alma, este espírito seja liberto desta opressão, e que este servo, esta serva, esta vida consiga se colocar de pé para adorar a Deus, magnificar a Deus. Senhor, são tantas vidas,
os irmãos, meu Deus, do estado de São Paulo, os irmãos de todas as regiões do Brasil. Olha o campo missionário do Nordeste, olha a obra missionária, Senhor, peleja pela obra missionária no norte deste país, no Nordeste, na África, meu Deus, na Ásia, no Oriente Médio, a chamada janela 1040, a obra missionária na Austrália, na Nova Zelândia, ali na Oceania, a obra missionária para entrar no mundo muçulmano. São mais de 1 bilhão de almas para entrar no mundo hinduísta, lá no mundo, meu Deus, no mundo budista, onde são bilhões de vidas dominadas pelo engano. Jesus querido, levanta uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus. Desperta a tua igreja, acorda os que dormem, renova as forças dos que oram comigo agora, renova a fé do meu irmão, da minha irmã que ora conosco agora. Ah, Jesus, que esse espírito de fraqueza, esse espírito de enfermidade seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro agora pelo enfermo, aquele que está no leito de uma enfermidade lá no hospital, aquele que está no leito de enfermidade, Senhor, na sua casa, aquela pessoa que está enfrentando um câncer, um problema renal, um problema na bexiga, no útero, nas trompas, no ovário, no intestino, no sangue, na medula, nos ossos, no pulmão, problema cardíaco do coração, na mente, aonde houver uma enfermidade, segundo a tua vontade, Jesus, que essa enfermidade desapareça do corpo desta pessoa e que, segundo a tua vontade, ela receba a cura, o milagre, mas é claro, segundo a vontade expressiva do Senhor Jesus, porque o teu querer não é o meu, o teu querer é diferente do nosso. Nós te louvamos, meu Deus, nós te adoramos, meu Deus. Ó Pai, levanta uma geração compromissada. Eu sei que estamos vivendo os dias do fim, dias de apostasia, dias de abandono da fé. Se multiplicam os falsários da palavra, os falsos homens de Deus, os falsos pastores, os mini anticristos. Sim, eles estão aí, Senhor, mas a sua palavra é luz para aquele que crê. Tua palavra é a nossa bússola, o nosso GPS, o nosso satélite. Para o homem ser guiado, tem que estudar a tua palavra, tem que ler a tua palavra. Levanta doutores. A Bíblia diz que a uns é dado o dom de doutor, a ciência na palavra. Precisamos de ciência na palavra, de doutores na palavra, para ensinar os novos convertidos, para a formação de novos obreiros e obreiras, meu Deus. Entra neste lar, Senhor. Eu te suplico nesse momento, que essa pessoa que ora comigo chorando, desesperada, endividada, enferma, com lar destruído, com filhos dominados do crime, filhos aprisionados, olha o coração desta mãe, deste pai, e soluciona para a tua glória e para o teu louvor. Essas pessoas de outras nações que nos acompanham, a oração mesmo aqui em língua portuguesa, que nos acompanham, a oração em língua portuguesa. Ó Deus, que todas essas almas sejam alcançadas por teu poder infindo, por tua compaixão e por tua misericórdia. Senhor, é o que eu te peço no dia de hoje. Graça e paz. Amados irmãos internautas, vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Efésios, mas não é sobre toda a carta. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus e seus 7 elementos. A armadura de Deus, que você vai encontrar lá no livro de Efésios, no capítulo 6. A armadura de Deus é composta, meus amados, por elementos espirituais fundamentais para uma caminhada cristã saudável e também frutífera. Não é à toa que Paulo recomendou à igreja de Éfeso que, em meio às suas lutas e dores, eles deviam estar preparados
como você que me ouve também tem que estar. Assim como eles, precisamos nós de revestir de toda a graça de Deus, de todo o conselho espiritual que vem de Deus, porque os dias são maus e não são poucas as lutas e dificuldades que enfrentamos para manter a nossa fé em Cristo de pé, meus amados irmãos. Por isso, nesse estudo de hoje, eu quero ver com você de maneira detalhada tudo o que precisamos fazer para vencermos nas diversas batalhas espirituais da vida. Você tem que entender que há uma guerra, ela é real, e essa guerra é no campo espiritual. Então, meu amado irmão, a armadura de Deus e a batalha espiritual. A armadura tem um papel fundamental na batalha espiritual, queridos. Com ela estamos protegidos dos mais diversos tipos de ataque de Satanás, o diabo, e de seus agentes. Depois de aconselhar os efésios sobre os diversos assuntos, o apóstolo Paulo enfatiza que precisamos nos fortalecer em Deus e no seu poder. Está lá no capítulo 6, do verso 10 ao verso 12, tá? E por último, o apóstolo Paulo quer que eles não percam de vista alguns aspectos fundamentais da batalha espiritual que cerca o cristão. E tem cristão que leva isso de brincadeira, por isso que muitos desviam, muitos caem, muitos não resistem e sucumbem ao pecado, porque não levam a sério. Existe uma batalha que ele tem que estar preparado para ela. Por isso ele diz: fortaleçam-se. Esta palavra no original grego é endunamo, que significa ser forte, revestir-se com força, fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer com força, que é a consonância de Strong, onde eu pesquisei. Ou seja, devemos revestir com força do poder de Deus. Devemos estar abertos à direção do Espírito Santo para que as habilidades ou os dons espirituais se manifestem em nossas vidas de maneira contundente, meu irmão. Por isso que o crente tem que orar. A igreja que não ora, a igreja que não tem uma vida de oração, ela é vaidosa, é carnal e é vencida por Satanás. Quem é esse inimigo? Vamos então ver o verdadeiro inimigo do povo de Deus. De acordo com Paulo, só podemos permanecer firmes diante dos ataques do diabo, esse é o inimigo, se estivermos revestidos da armadura de Deus. Além disso, há aqui uma poderosa revelação para a carreira cristã sobre quem de fato são os nossos inimigos. E aí Paulo descreve lá, são os principados, as potestades malignas e não as pessoas. Então o nosso inimigo não é aquela pessoa da cara feia, a fofoqueira da igreja, o obreiro falso. Não, é quem está neles, que são potestades, principados, demônios. São esses os nossos inimigos e não as pessoas. E não adianta, porque a guerra não é de soco, de pontapé, não é física, eu vou dar um soco naquele ali, eu vou dar uma facada naquele lá. Não, a guerra é espiritual e se vence com armas espirituais. E a história da igreja nos mostra, desde o início e pelo decorrer dos séculos, os cristãos sinceros são severamente perseguidos e maltratados das mais diversas maneiras. Se você é bajulado, irmão, se o mundo te bajula, o político dá tapinha nas tuas costas, o macumbeiro diz que você é um bom homem de Deus, e tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é por isso, meus amados, que nós precisamos entender. Contudo, diante de tamanhas dificuldades, não encontramos essas pessoas com rancor, ódio, tá? Ressentimento, algo completamente atípico da realidade mundana e humana. O grande segredo é revelado aqui por Paulo. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. Daí, ao ser maltratado, perseguido ou falsamente acusado por alguém, o cristão sincero, ele sabe
que todo aquele mal tem uma origem espiritual e não humana. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos exortou a amar ao próximo, mesmo diante de afrontas e dos maus tratos. Agora vamos para o que interessa. Ô pastor Freire, como é que eu posso vestir a armadura de Deus, pastor Freire? A armadura de Deus nos ajuda a resistir às aflições do dia mau, Efésios 6,13. Mal, entre aspas, aqui, poneros no grego, significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, o que traz um trabalho árduo, aborrecimentos perigosos, que está lá na concordância de Strong. É a tradução que a gente pega nessa concordância. Ou seja, quando estivermos vivendo dias ou estações em que tudo está sinalizando contra aborrecimento e dor, precisamos estar revestido da armadura de Deus, da armadura espiritual para suportar tudo em fidelidade ao nosso Senhor. E o dia mau? O dia mau é uma realidade na vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. É um resquício do pecado. Na vida de cada um de nós, ele se manifesta de maneira diferente, em intensidade e forma, queridos. Mas é certo que teremos que enfrentá-lo. Por isso Paulo diz que devemos nos revestir completamente dela. Isto mesmo, da armadura. Não apenas as partes fáceis, ou as quais mais gostamos, mas é toda a armadura da fé. No dia do desemprego, da escassez, da enfermidade, das dores, da contrariedade, da angústia, da solidão, enfim, somente se estivermos revestidos é que conseguiremos vencer o dia mau. E o cinto da verdade, meu amado? A primeira parte da armadura de Deus é a verdade. Efésios 6,14 diz porque a verdade é o aspecto fundamental. Preste bem atenção. É o aspecto fundamental do caráter do nosso Deus, como está escrito em João 8,32 e João 17,17. 8,32, a verdade que liberta. 17,17, santifica. Segundo Coríntios 13,8, não pode ser resistida a verdade. Salmos 119, verso 142, se revela na palavra de Deus a verdade. Representa Deus, Salmo 31,5, Deus é verdade. Outra coisinha importante, a mentira não é fruto da verdade, mas o pai dela é diabo. Primeira epístola de João 2,21. E na cruz, Jesus se entrega ao Deus da verdade. A igreja está fundamentada na verdade, e este é o fundamento eterno, meus amados. Por isso devemos nos cingir com a verdade, não com a mentira. O termo grego que Paulo utiliza para a palavra verdade é aletheia, e significa verdade em qualquer assunto ou consideração, que é a verdade em coisas relativas a Deus e aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosa. A verdade tal como ensinada na religião cristã com respeito a Deus e a execução dos seus propósitos através de Cristo, queridos. A respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às intervenções dos judeus e às opiniões e preceitos dos falsos mestres, até mesmo entre os cristãos. Isso você pode pesquisar na concordância de Strong. Em outras palavras, a verdade deve estar presente em nossa fé, palavras, atitude e culto. O nosso proceder deve inspirar nas pessoas a verdade, a ponto de que, ao olhar para nós, meus amados, as pessoas possam enxergar uma referência nesta área, viu, cristão? Então, o dia mau não caia na tentação ou engano da mentira, mas fale, viva e seja um reflexo da verdade.
A couraça da justiça. A couraça é a parte da armadura que protege o peitoral e as costas, desde o pescoço até o final das costelas. Efésios 6,14 é a parte importantíssima da armadura de Deus. Isto é, um ataque nesta parte do corpo tem muita chance de ser letal, pois há muitos órgãos importantes nessa região: pulmão, coração, né? Então, para a justiça, Paulo utiliza o termo grego de kaiosun, que significa estado daquele que como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus, integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ações concretas. De acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo, somente resistiremos firmes no dia mau se a integridade, pureza e a santificação forem presentes em nossas vidas. O cristão sincero, irmão, não pratica a corrupção. Ele é sincero em seu preceito e justo em seus negócios. Um bom exemplo disso era Jó, meus amados. Jó capítulo 1, um homem íntegro. E mesmo diante dos mais severas adversidades do dia mau, Jó defendeu sua integridade. Ele tinha convicção de que vivia na presença de Deus de maneira obediente, queridos, e que a tribulação não era motivo de injustiça da sua parte. E o calçado da paz? No dia mau, o cristão sincero deve ser guiado, conduzido segundo as preciosas instruções do Evangelho da Paz, queridos. De Efésios 6,15. Paz aqui, de acordo com Strong, é eiren, que significa ausência da devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade, paz do Messias, o caminho que leva à paz. Mesmo no dia mau, o Cristo sincero não perde sua paz interior. O cristão sincero, melhor dizendo, pois ele é fruto do seu relacionamento com Deus. Então a paz é fruto de um relacionamento que eu tenho com Deus. E a paz conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário para nos dar vitória. Então o Senhor Jesus ministrou a paz em meio à tribulação dos seus apóstolos, João 20:19. O apóstolo Paulo orou pelos Tessalonicenses com o objetivo de que o Senhor lhe desse paz, queridos, em todo o tempo. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, no verso 16. Sirvamos a Deus de paz. Ele é a nossa paz, queridos. E a armadura de Deus, o escudo da fé. O estabelecimento de uma boa defesa, irmãos, é uma das estratégias de batalha mais antigas da história. Quer dizer, eu tenho que ter uma boa defesa. Temos um registro disso no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, um especialista da guerra, que diz: a invencibilidade está na defesa. Então o escudo com o qual o apóstolo Paulo se refere era o escudo romano, lá de Efésios 6,16, grande e quadrado. Ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, dificultando ainda mais a vida do adversário para acertar uma flechada, uma lança. Pois bem, é desta forma que o cristão deve se defender com fé, queridos. A palavra utilizada por Paulo para referir a fé é pistis, que significa convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas. É provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Convicção, fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Tá vendo, meus amados? Agora o capacete da salvação é a parte mais vulnerável do nosso corpo, é a cabeça, responsável pelo raciocínio, orientação, equilíbrio. A cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em batalha. Um tiro na cabeça é morte certa. Traumatismo craniano é quase morte certa. Então o diabo não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir e perturbar com astúcia e projetos maliciosos. Um dos campos de batalhas mais difíceis de manter a firmeza em toda a batalha espiritual é, com certeza, olhe para cá, meu amado,
a nossa mente. Por isso Paulo nos aconselha a usar o capacete da salvação. A palavra que ele utiliza no grego para referir-se à salvação é soterion, que significa aquele que salva, que traz salvação, que expressa esta salvação, esperança futura da salvação. Está lá na concordância de Strong, tá? Onde eu pesquisei. O pensamento que deve orquestrar nossa mente, meu amado irmão, é a salvação em Cristo. É o foco principal. Você tem que estar com a salvação em primeiro lugar. Quando toda a confusão e tribulação do diabo intentarem contra a nossa mente e contra as nossas convicções, ela deve estar protegida com o capacete da salvação. Vou te dar um exemplo assim rápido. O inimigo tenta você que é jovem, eu que sou homem casado, a adulterar, se prostituir. Opa! Isso é um ataque à minha fé, um ataque à salvação. Você tem que expulsar isso. Eu estou com foco em morar no céu e não posso deixar o inimigo vencer meus pensamentos. Então a minha mente tem que ser alimentada com a palavra, com louvor, com oração, com coisas cristãs. Muito cuidado com a internet. Muito cuidado onde você coloca os seus ouvidos e os seus olhos. A armadura de Deus e a espada do Espírito. O último elemento da armadura de Deus é a espada do Espírito, Efésios 6,17. Ou seja, o instrumento de ataque contra as forças de Satanás é e sempre será a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus no deserto, Jesus utilizou as Sagradas Escrituras como espada do Espírito para atacá-lo. E devemos conhecê-la, amá-la, estudá-la diariamente. Não é eu acho que estudar, você tem pouco conhecimento, procura alguém que tenha conhecimento. Para isso tem os irmãos da igreja que são capacitados para te capacitar. E por último, a importância da oração para a batalha. Depois que estivermos completamente revestidos com as armaduras de Deus, não podemos esquecer de manter e desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Isso nós fazemos por meio da oração. Efésios 6, verso 18. E quando devemos orar? De acordo com Paulo, em todas as ocasiões. Tá bom, meu amado irmão? Tá bom, minha amada irmã? Receba esta palavra no seu coração. Receba nesse dia de hoje. Esta é a palavra, tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.